Bom dia, pessoal. Bom dia, Letícia, João Pedro, Ana Clara, Felipe, Kaique. Ei, professora, tudo bem? Tudo, meu amor. E você? Tudo tranquilo, né? Ah, que bom. Enzo, bom dia. Nossa, Bom começou a entrar dia. todo mundo agora, já até me perdi. Bom dia, Danilo, bom dia. Bárbara, bom dia. Bom dia. E aí, 100%? Vamos lá, meus amores. Eu sei que ainda faltam 3 minutinhos, mas aí eu só vou lembrá-los do seguinte: no final da aula eu vou fazer a chamada, então, se alguém precisar sair antes por qualquer motivo, só me avisa, por favor, tá? Beleza? Vou aqui compartilhar só para adiantar o nosso lado, né? Onde nós paramos na última aula. Página 50, concordância nominal. Então, quem quiser pode pegar, por favor, o material para ir adiantando. Joia? Vocês se lembram que eu comentei com vocês sobre a atividade do Pequeno Príncipe? Falei que na semana, né, que nós retornássemos das férias, eu iria lançar para vocês. E aí eu já estou preparando, estou terminando de preparar. Provavelmente hoje ou amanhã eu vou colocar no Alunos Book essa atividade. Ela é avaliativa, então eu preciso que todos vocês façam e me devolvam. Ah, Fernanda, lá no Alunos Book eu só consigo, por exemplo, devolver uma página, eu só consigo tirar foto de uma página e mandar uma página. Não tem problema, vocês podem me mandar vocês me têm no grupo de vocês e vocês vão me devolver na data que eu agendar lá com vocês essa atividade pronta pelo WhatsApp, ok? Tia, que atividade do Pequeno Príncipe que você falou? Hã? Que atividade é essa do Pequeno Príncipe que você falou? Uai, vocês não ficaram de ler O Pequeno Príncipe no primeiro semestre? Eu li. Pois é. Aí eu falei, antes das férias, eu falei com vocês o seguinte, que nós não iríamos deixar isso passar em branco, não, que nós iríamos fazer atividade, até mesmo porque muita gente comprou o livro. Então, eu não podia fingir que ela não existe, certo? E aí, agora, eu terminei de preparar a atividade, né? Porque nós ficávamos sempre naquela ânsia de que nós iríamos voltar, de que nós conseguiríamos fazer isso em sala de aula, mas infelizmente não voltamos. Então, o primeiro semestre acabou, e aí a gente acabou não trabalhando o Pequeno Príncipe da forma como nós deveríamos. Eu preparei a atividade, vou pedir que vocês façam, vou marcar uma data para vocês. E aí, como eu disse, vocês vão poder me entregar essa atividade do Pequeno Príncipe pelo WhatsApp, porque tem mais de uma página, fica mais complicado para vocês me mandarem lá pelo Alunos Book. Depois que vocês concluírem essa atividade, nós vamos fazer a correção, tirar as dúvidas, conversar sobre a obra, tudo bem? Bom dia, Rafa. Bom dia. E aí, se houver alguma dúvida, nós vamos tirar. E por isso, né, eu estou avisando a vocês de que é necessário olhar o Alunos Book lá, porque eu vou disponibilizar a atividade do Pequeno Príncipe, tá bom? Bom, vamos começar então a nossa aula. Página 50 foi onde nós paramos, na verdade, no início da 51. Só que eu vou retomar a 50 só para a gente relembrar. Na última aula, eu falei para vocês sobre a concordância da palavra anexo e da palavra incluso. Essa concordância, ela é feita da seguinte maneira. Se eu usar a palavra anexo ou incluso sem preposição,
eu vou concordar com o substantivo aos quais ela se refere, certo? Ou seja, as fotos. Fotos é feminino e está no plural. Então, as fotos estão anexas, ok? Os documentos estão anexos. Os documentos seguem inclusos. Ou seja, se não houver preposição na palavra anexo, eu vou concordar com o substantivo ao qual se refere. Porém, existe para nós a expressão em anexo, que está aqui no início da página 51, e eu preciso que vocês grifem. Quando essa expressão existir em anexo, isso significa o seguinte, que ela atua como advérbio. Nesse caso, ela não varia. Ou seja, eu não posso colocar as fotos estão em anexas. Ficaria extremamente estranho. Por ter a preposição, essa locução adverbial fica invariável. Então, em anexo, independente do termo ao qual ele se refere, estar no singular ou no plural, feminino ou masculino, vai ficar sempre dessa forma, ok? Então, a expressão em anexo não varia. Ok, Ana Clara, vi seu recadinho aqui, obrigada. Tá bom? Então, em anexo fica invariável. Uma coisa que chama a atenção é a palavra bastante. Por quê? A maioria de nós usa a palavra bastante apenas no singular, como se ela fosse só advérbio. E não. O bastante, lembra do muito que eu expliquei na aula anterior? Vocês se lembram do muito? Que eu falei que o muito, ele varia? Ou seja, se ele se referir a um substantivo, ele vai variar? Vocês se lembram disso? A mesma coisa acontece com o bastante. Ou seja, grifem isso aqui para mim. Toda vez que o bastante for sinônimo de muito ou muitos ou muitas, é porque ele vai admitir flexão. Ah, Fernanda, então, quando for muitos, eu vou usar bastantes. Vai. Vocês vão usar bastantes no plural toda vez que ele tiver valor de muitos ou muitas, ok? Vocês só vão deixá-lo no singular quando ele for advérbio, ou seja, tiver valor de muito no singular. Combinado? Exemplos. Compramos bastantes roupas. Troquem o bastantes por muitas. Compramos muitas roupas. Se muitas está no plural, o bastantes vai para o plural porque ele concorda com roupas que está no plural. Pessoal, não precisa se preocupar com a chamada não, que eu vou fazê-la só no final da aula, tá bom? Agora, o professor resolveu bastantes exercícios. Por que bastantes aqui está no plural? Porque ele tem valor de muitos, que também é plural, certo? Mas se eu disser, eles estudaram bastante, é porque esse bastante faz referência ao verbo. Se faz referência ao verbo, ele é invariável, ele tem valor de muito, ele tem valor de advérbio e, portanto, vai ficar também invariável. Até aí, tudo bem, galerinha? Então, não se esqueçam que o bastantes, né? Muita gente acha que não existe plural para ele, mas existe sim. Toda vez que ele for sinônimo de muitos,
ou muitas, bastantes, ele irá para o plural, tá bom? Palavra mesmo e a palavra próprio também é um caso especial de concordância, por quê? A palavra mesmo e a palavra próprio, elas são variáveis em gênero e em número quando se referem a pronomes ou a substantivos. Por exemplo, as alunas mesmas fizeram o trabalho. Por que mesmas está no feminino e no plural? Porque concorda com o substantivo alunos, que é feminino e é plural. Se fosse os alunos mesmos, concordando então em masculino plural com aluno, ok? Agora a palavra própria, palavra próprio, própria, ela própria veio, eles próprios vieram, ou seja, nós vamos concordar tanto a palavra mesmo quanto a palavra próprio com o termo ao qual ele se refere. Se for masculino singular, eles ficam no masculino singular. Se for feminino singular, eles ficam no feminino singular. Se for masculino ou feminino plural, eles vão ficar no masculino ou feminino plural, ok? Ah, Fernanda, por exemplo, eu. Eu é um termo que não tem gênero, concordam? Então, se eu não tem gênero, aí eu vou subentender, eu vou colocar o mesmo ou próprio de maneira subentendida com o gênero ao qual eu me identifico. Eu mesma fiz a tarefa. Aí eu sei que esse mesma está no feminino porque eu pertenço ao gênero feminino. Agora, eu mesmo, caso seja alguém do gênero masculino, ok? Certo? A palavra nenhum. Quando o termo nenhum, ele tem valor de adjetivo, ele concorda com o termo a que se refere. Gente, isso é extremamente estranho, mas é dessa forma que acontece. Eles não eram nenhuns bobos. Observe que é tão incomum a gente ver essa palavra. Talvez vocês vão me dizer que nunca viram. Nenhuns. Eles não eram, normalmente nós usaríamos de que maneira? Eles não eram bobos. Não é assim que nós usaríamos? Mas aqui alguém vai falar, ah, Fernanda, nenhuns, sem plural, ele vai assumir o plural quando ele tiver valor de adjetivo. Só que, gente, de algum... Eu também poderia falar, nenhum deles era bobo? Poderia. Mas aí você vai dar a ideia de quê? De artigo indefinido mesmo, certo? Porém, aqui ele assume, né, um papel de adjetivo, se referindo a quem? Ao substantivo bobos, ok? É pouco comum, mas, se precisar, né, temos aí a regra. Suas ações não demonstravam nenhuma vaidade. Essa questão aqui a gente já usa de maneira mais corriqueira. Nenhuma vaidade. Ok? Ela não tinha nenhuma vaidade. Podemos prosseguir? Na página 52 agora, nós vamos falar da palavra longe. Gente, lembrando que são regras especiais, tá? Que por mais que a gente estude, muitas vezes nós vamos ter que recorrer ao dicionário para fazer a concordância correta, ou vamos ter que recorrer às regras para fazer a concordância correta. Quando nós falamos da palavra longe, nós vamos dizer que ela é variável quando ela se referir a um substantivo no plural. Mas, normalmente, a palavra longe funciona como advérbio. Então, vocês já perceberam que toda vez que nós tivermos um advérbio, ele será
invariável. Então, a palavra longe normalmente funciona como advérbio e é invariável. Mas, em algumas situações, ela vai se referir a um substantivo. E se ela se referir a um substantivo que esteja no plural, essa palavra vai assumir, então, o papel de adjetivo e vai para o plural. Ou seja, mora em longes terras, em terras distantes. Observem que toda vez que esse longe tiver valor de distante, ele vai concordar com o substantivo ao qual ele se refere. Então, aqui é a mesma coisa que eu dissesse. Ele tem valor aqui de distantes. Como distantes iria para o plural, longes também vai para o plural, porque concorda com um substantivo. Mas observem que no segundo exemplo, ele concorda com o verbo, ele se refere ao verbo. Eles moram longe da escola. Esse longe aqui, ele faz referência ao verbo, então ele não teria como ir para o plural. Nesse caso, ele é invariável porque é advérbio. Ok? Vou tentar aqui. Deixa eu ver. Ok. Depois nós temos a palavra kit e nós temos a palavra leso. Esse kit e esse leso, eles concordam com o substantivo ou pronome a que se refere. É simples. Então, quando eu falo assim, nós estamos quites com o pagamento das contas. Kits está no plural, tá, gente? Porque se refere a nós. Fernanda, mas o que significa esse kit? Esse kit, gente, é de quitar, de não ter pendência, certo? Então, kit vai ficar no singular toda vez que eu me referir a um termo no singular. Eu estou kit com a financeira, nós estamos quites com o pagamento das contas, ela está kit, ele está kit, eles estão kits, ou seja, concorda com o sujeito, tudo bem? Agora, a palavra lesa. O ato foi considerado crime de lesa pátria. Por que lesa está no feminino? Gente, esse lesa aqui é de lesado, tá? De se sentir prejudicado, tudo bem? Então, lesa pátria, ou seja, a pátria aqui, né, foi prejudicada, então o crime ou o ato foi considerado crime de lesa. Travou só pra mim? Não, travou. Não, travou mesmo. Todo mundo travou para todo mundo mesmo. É a conexão dela, já volto. Ah, vai que ela cai. Aí ela Sim, volta. Bom, então já vem. Shira, explica aí o negócio de só. Ah, Esse leso aqui é de quê? Lesado? É o quê? Do segundo exemplo, É,
Eu acho que é. Do tipo, como se tivesse ofendido a pátria da pessoa. Mas a internet aqui hoje tá uma benção. Que Tá tudo boa, bem? tia. Estão me Ah, tia, voltou. escutando? Sim. O som está desativado, pressione. Travou de novo? Acho que sim, eu não tô ouvindo nada, não. Ah, voltou. Tia, seu áudio tá desligado. E agora, estão me escutando? Sim. É porque apareceu para mim que eu tinha travado o microfone de vocês. Aí eu fiquei desesperada porque eu não sei fazer isso, né? Mas vamos lá. Eu vou compartilhar de novo a tela. Me perdoem, a internet aqui está horrível. Beleza. Vamos lá. Depois nós temos... Opa! Depois nós temos a palavra só. O que acontece com a palavra só? Nós temos a palavra só em dois sentidos. Nós temos a palavra só, de só, Tia, eu não entendi o sentido de leso. leso é de se sentir lesado, se sentir prejudicado. Ah, entendi. Ó, Entendi. então, eu Obrigada. concordo com o termo ao qual eu me refiro. Ok. Observem aqui a palavra só. A palavra só, ela funciona. Observem que quando ele significa só, de sozinho, peraí, só de sozinho, ele é variável e desempenha a função de adjetivo. Só que ele pode existir com a função de advérbio, se tornando invariável. Isso é quando ele significa somente ou apenas. Então, eu preciso que vocês entendam isso. Com valor de somente ou com valor de apenas, ele é invariável, certo? Mas com valor de sozinho, ele vai variar, certo? Porque ele funciona como adjetivo. Então, só eles vieram para a reunião de condomínio. Ou seja, esse só pode ser substituído por somente. Somente eles, apenas eles, vieram para a reunião do condomínio. Então, como esse só tem valor de somente ou de apenas, ele é invariável, tá? Ele não tem plural. Mas, quando eu uso eles vieram sós, esses sós têm valor de sozinhos, certo? De sozinhos. Então, se tem valor de sozinho e vai para o plural, eles estão sós. Eles estão sozinhos. Então, toda vez que tem valor de sozinho e que sozinho for para o plural, o sós também vai para o plural por ser um adjetivo. Combinado? Agora, olha aqui a expressão a sós. Essa expressão a sós, ela é invariável, porque é uma locução adverbial feminina. Se é locução adverbial também não varia. É a mesma coisa que o à vontade, à esquerda, à direita, às escuras, certo? Então, ela não varia, ela fica apenas dessa forma. Nesse caso, aqui, a locução a sós,
é invariável. Em que situação nós podemos utilizá-la? Os amigos ficaram a sós, conversando. O homenageado permaneceu a sós por algum instante. Ah, Fernanda, mas o fato de o sós ser plural parece que é mais de um, não é? Realmente, parece ser mais de um. Mas eu vou usá-la desse mesmo formato, tanto para o plural quanto para o singular. Eu posso estar sozinha e estar a sós comigo mesma, e eu posso estar a sós com mais alguém. Tudo bem? Certo? Jóia. Depois, nós temos os casos especiais 3 de concordância. Esse caso especial 3, ele é muito interessante, gente, porque se refere a palavras que nós usamos muito no nosso dia a dia. O termo é bom, é proibido, é necessário e é preciso. Por que é que eles vêm no mesmo patamar ali? Porque eles seguem a mesma regra. Por exemplo, as expressões predicativas é bom, é proibido, é necessário e é preciso ficam invariáveis se o sujeito não vier acompanhado de um determinante. Por exemplo, esse determinante vai, se não o sujeito não vier acompanhado de determinante. Esse determinante é um artigo, um numeral ou um pronome adjetivo. E esse determinante vai determinar um gênero, certo? Então, por exemplo, é proibido entrada de estranhos. Observem que aqui, nesse espaço, entrada, eu não usei nenhum determinante. Mas vamos supor que eu usasse a entrada. Esse a seria um determinante, vocês concordam? Se esse a seria um determinante, isso aqui não seria permitido. Ou seja, eu não posso usar é proibido a entrada de estranhos. Eu tenho que usar é proibido entrada de estranhos. Se eu tivesse o a aqui, esse proibido teria que concordar com esse a e ficaria assim: é proibida a entrada de estranhos. Ficou claro isso? Então, proibido, ele está invariável aqui, porque não tem determinante antes de entrada. Mesmo que entrada seja um nome feminino, ele não tem determinante. Se não tem determinante, é proibido, fica no masculino. A mesma coisa que o é bom. Olha só, eu usei sopa, é bom. Se não tem determinante para a sopa, onde viria um determinante para a sopa? Antes dela. Vamos supor que eu colocasse a sopa. Eu poderia dizer a sopa é bom? Não. Se tivesse o determinante, ficaria a sopa é boa. Mas como não tem determinante, sopa é bom. É como se generalizasse, certo? Então, por isso, fica como bom. Não está especificando sopa. Depois, é necessário honestidade nessa vida. Observem que aqui, antes de honestidade, não tem determinante, por isso, necessário fica no masculino. Se tivesse um determinante como o a, por exemplo, é necessária a honestidade. Aí ficaria no feminino.
o que vai mostrar aqui nas anotações logo abaixo. Vamos ver se vocês compreendem, caso contrário, eu explico novamente. Olha só, no exemplo ao lado, a palavra proibida é flexionada porque o substantivo entrada está precedido de determinante. Observem aqui, ó, o determinante para entrada. Então, portanto, tais expressões devem concordar com o substantivo a que se referem se, então vamos lá, ó, devem concordar com o substantivo a que se refere quando ele estiver precedido de determinante. Então, prestem atenção, é expressamente proibida a entrada de pessoas não autorizadas. Se eu não tivesse esse a, ficaria é expressamente proibido entrada de pessoas não autorizadas. Ficou claro? Então, como tem o determinante, proibida concorda com ele. A mesma coisa vai acontecer com permitida, com boa, com necessária, tá? Se tiver determinante, vai concordar. Observem os exemplos aqui, ó. É permitida a entrada. Como esse a é determinante de entrada, permitida vai para o feminino, para concordar com ele. Esta, olha aqui o determinante por meio de um pronome. Esta, um determinante feminino. Esta sopa é boa. Então, se há determinante para sopa, eu tenho que colocar o bom concordando com ele, né? Então, a sopa é boa. Tia, se fosse... E se a pessoa, por exemplo, falar assim, nossa, que sopa boa, o quê? Não é um artigo, não é um determinante, assim, sabe? Mas ficaria boa mesmo? Ficaria boa mesmo, ficaria boa mesmo. Que sopa boa, você está exclamando, né? E aí, mesmo que o que não seja o determinante, ficaria no feminino, tá? Observe que ele não está sozinho, ele vem contextualizado. Tá bom? Vamos lá. É necessária muita honestidade. Observe aqui o muita, pronome adjetivo, né? Fazendo o papel de determinante para honestidade. Então, necessária vai para o feminino. Alguma dúvida aí, pessoal? Então, sopa é bom para a saúde. A sopa é boa. Beleza? Ok, Júlia? Vamos lá. A expressão um e outro, nenhum, nem outro. Gente, eu gosto de chamar a atenção aqui para o nem, porque muita gente coloca uma vírgula entre eles. Nenhum, nem outro. E não tem vírgula, tá? A expressão nem, ela não aceita vírgula. Então, chamo a atenção para vocês nesse quesito. Vamos lá. O substantivo deve estar no singular após as expressões um e outro e nenhum e nem outro. Gente, então, ó, foco nisso. Substantivo no singular após essas expressões um e outro e nenhum e nem outro. Mas o adjetivo que faz referência a eles fica no plural depois do substantivo. Então, vamos lá, analisar os exemplos. Um e outro aluno, um e outro aluno. Olha aqui, o substantivo que está após a expressão no singular. Mas o adjetivo que se refere a ele está no plural. Então, um e outro aluno dedicados fizeram boa prova. Substantivo após a expressão fica no singular e o adjetivo vai para o plural. Ok? Fizeram boa prova. Fernanda, se não tivesse adjetivo,
Ficaria tudo no singular. Um e outro aluno fez boa prova. Beleza? Se não tivesse adjetivo, ficaria tudo no singular. Aí, nós vamos para a última frase aqui, que diz o seguinte: nenhuma nem outra intervenção, olha aqui intervenção, que é o substantivo, fica no singular, mas cirúrgicas, que é o adjetivo, vai para o plural. Nenhuma nem outra intervenção cirúrgicas resolveu o problema. Ok? Até aí alguma dúvida, pessoal? Professora, Ah, se eu falar nenhum e nem outro é errado ou eu tenho que falar nenhum nem outro? não, No você caso, pode colocar o e. Não, olha só. Nenhum nem outro é quando o substantivo é masculino. Nenhum nem Não, outro se eu- procedimentos cirúrgicos. não, Mas você falou que não pode botar a vírgula. Eu poderia botar o e? não. Nenhum nem outro. Nem Entendi. eu, nem você. Ou Entendi. seja, a expressão nem, ela não aceita vírgula nem o e, ok? Beleza. Ótimo. Vou limpar aqui para gente prosseguir. Então, ficou claro isso, né? Nenhum, nem outro vai ser no masculino quando estiver se referindo a um substantivo masculino. Nem uma, nem outra no feminino quando se referir a um substantivo feminino, ok? E para finalizar, né, esse monte de regrinha, nós vamos para a página 54. Página 54, isso aí. Aí, na página 54, nós temos outros termos que merecem atenção. Possível, provável. Vamos analisar aqui. Nós temos os termos possível e provável que vão concordar com o artigo que antecedem, olha só, hein? Eles concordam com o artigo que antecede a palavra mais, menos, maior ou menor. Então, de que maneira isso vai acontecer? Observe o exemplo aqui. Comprou flores, as mais bonitas possíveis. Normalmente, eu uso a palavra bonita, a palavra possível, acompanhada desse termo aqui, do mais. Então, eu falo assim, vai à padaria e compre o pão mais gostoso possível. Não é assim? Normalmente a gente usa o possível, mas usa acompanhado, antecedido do mais. Então, nessa expressão, eu vou ter que ficar atenta ao artigo que eu utilizo antes do mais. Ou seja, como eu falei de flores aqui, comprou flores, as mais bonitas possíveis. Possíveis vai para o plural para concordar com esse artigo que está antes do termo mais. Tá, gente? Eu preciso que vocês fiquem ligados a isso aqui. Elabore respostas o mais completas possível. Certo? Nossa, Fernanda, que estranho, né? O quando está se referindo à resposta, Mas aí, gente, é possível usar dessa forma? Sim. Elabore respostas o mais completas possível. Ok? Lembrando que possível está no singular por causa desse artigo que antecede o mais.
Muitas vezes, o que é que nós fazemos? Na dúvida, né, de determinadas construções, nós optamos por outras construções de sentido semelhante para que não haja erro, ok? Vamos lá. Essa aqui é moleza e eu acredito que todos saibam. A palavra obrigado. Obrigado, a palavra grato, a palavra agradecido concorda com o gênero que eu sou. Se eu pertenço ao gênero feminino, eu só posso usar obrigada, grata, agradecida. Se você é do gênero masculino, você só pode usar obrigado, estou grato, estou agradecido. Ah, tia, mas eu sou um menino falando com uma menina. O menino, ele vai falar obrigado, mesmo que ele esteja falando com uma menina. A menina vai falar obrigada, mesmo que esteja falando com um menino. Ou seja, é o seu gênero quem manda. Se eu sou mulher, obrigada, grata e agradecida em todas as situações. Eu lembro que eu tomei um choque quando eu aprendi isso pela primeira vez. Fala de gratidão, que não tem erro. Gratidão não tem gênero, né? Gratidão. Gratidão. Uma palavra tão bonita, com um significado tão bonito. Não é? Então, aqui, gente, quem manda é o meu gênero, tá? Independente de qualquer coisa com quem eu esteja falando, quem manda, o que manda é o meu gênero. Então, sou grata, sou agradecida ou obrigada. Se você é do gênero masculino, grato, agradecido e obrigado. Ok? Tal qual. Tal qual. Já viram esse termo, né? Ele concorda com o termo anterior. O tal, ele sempre concorda com o termo anterior. E o qual concorda com o termo posterior. Então, José, olha aqui, gente, isso aqui é importante. José é tal quais os irmãos. Já ouviram essa expressão dessa forma aqui? O tal, ele vai concordar com o termo que vier anteriormente. É José. Quais vai concordar com o termo posterior, que são os irmãos. Como irmãos é plural, quais é plural. Ah, mas vamos supor que eu tivesse assim, José e João são tais quais os irmãos. Ok? Se fosse tudo singular, José é tal qual o irmão. Beleza? Se colocasse, talvez possa até ficar redundante, mas e se colocasse José é tal qual como os irmãos? Teria que ser tal quais e tirar o como, porque esse como também pode ficar redundante. O tal qual, ele substitui o como. Ou então, senão, você só usa o como. Tal, o como? qual aí, né? Ele é como os irmãos. Você tira o tal qual. Entendi. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Não? Vamos começar as atividades, então, para ver se vocês entenderam bem essas questões aí. Vamos lá. Leia a tirinha e responda aos itens a seguir. Vamos lá. Quem gostaria de ler essa tirinha para mim? Vai, Júlia. Eu posso ler. Proibida a entrada de estranhos. A placa diz proibida a entrada de estranhos. Ok. Mas isso é bom. Querem nos proteger de turistas que depredam a fauna. Os estranhos somos nós. Graúna olha para mim e me diz: eu pareço uma pessoa estranha? Posso responder por carta? Como assim por carta? Ou seja, né? Ele certamente acha uma pessoa estranha. Para não correr nenhum risco.
Antes de mais nada, observem o seguinte: proibida entrada de estranhos. Eu pergunto a vocês, está certa essa placa? Não, Não. Por que, Inaê, não está? porque para ser proibida precisaria ser a entrada. Perfeito. Não tem determinante, então não poderia ser proibida se não tem determinante. Teria que ser proibido entrada ou proibida a entrada. Perfeito. E aí, sobre a tirinha, a palavra estranho, olha só. Eu pergunto a vocês, na tira, o adjetivo estranho, ele possui 2 significados. Explique cada um deles. Porque aqui, na placa, quando fala, a placa diz proibida a entrada de estranhos, o que é? Qual é o significado de estranhos aqui em cima? Desconhecidos. Isso, pessoas desconhecidas. Ótimo. Mas aqui, quando fala os estranhos somos nós, Graúna, olha para mim e me diz, eu pareço uma pessoa estranha? Ou seja, estranhos pode ter o significado, né, de pessoas desconhecidas. Deixa eu anotar aqui para você. De pessoas desconhecidas, mas também de pessoa diferente, Esquisita. esquisita. Então, explique, né? Vamos lá. Aí, ó, pessoas desconhecidas, lá em cima, né? Ou pessoas, vamos dizer, pessoas fora do padrão, excêntricas, esquisitas. Deixa eu... Vamos optar pelo esquisitas, ok? Então, foi usado, né, com esses 2 significados. Podemos prosseguir? Vocês foram anotando aí enquanto a gente foi falando. Um momento. Você vai fazer a chamada, tia? Ai, meu Deus, passou a hora e eu nem vi, obrigada. Desculpa, gente, vou interromper aqui. Essa atividade eu pedi a vocês no Alunos Book, tá? Então, eu preciso que vocês desenvolvam para a gente fazer a correção e, se houver alguma dúvida, poder tirar, combinado? Deixa eu anotar aqui que nós paramos. Onde nós paramos. Vamos lá, vou interromper o compartilhamento rapidinho, destravem os microfones para responder aí presente. Ana Clara já falou comigo que ela está com problema no microfone, ok. Arthur, tá aí, Arthur Mendes? Não tá, né? Bárbara? Oi. Ia? Tô aqui. Caio? Caio não tá? Daniel? Tô aqui, tia. Enzo? Eu. Quem for Gabriel? respondendo pode sair, tia? Pode sim, obrigada. Oi, tô aqui.
Gabriel tá aí. Lara. Larissa. Larissa tá aí. Letícia. Luísa. Tô aqui. Beleza. Maria Eduarda. Melissa. Ok, tia tá te vendo. Pedro. Opa! Beleza. Vitor. Ok. Nono B. Inaê. Kaique já me falou Tô que não está aqui, conseguindo tia. ligar o áudio. Ana Luísa. Tô aqui. Beleza. Ana Beatriz. Ok. Dalton. Oi, tia, tô aqui. Tô. Beleza. Ok, Bia, te ouviu. Danilo. Olá. Ótimo. Davi Colodete. Presente. Davi Santana. Elisa. Presente. Felipe. Eu. João Pedro. Oi. João Pedro Campana. Júlia. Aqui. Luísa. Luísa Guerra. Luísa Grilo. Aqui. Beleza. Maria Eduarda. Presente. Joia. Maria Luísa. Aqui. Mariana. Rafael. Opa! Beleza. Rafaela. Tá ali pra tia, né? Ricardo. Cadê Ricardo? Tava aí. Né, que Ricardo estava? Ô, tia, precisa colocar no chat quem você já chamou? Olha, já que eles pediram para a gente fazer chamada, eu acredito que não. Ah, então. Né? Vamos lá, Vitória. Presente. Vitor Martins. Tô aqui. Presente. Beleza. Meus amores, beijos, fiquem com Deus. Até semana que vem, ok? Tchauzinho. Tchau. Ok, Arthur, tia colocou.